mas ela atua basicamente em todos os setores ali de energia elétrica, então ela tem um pouco de geração, transmissão, mas o principal é a distribuição. Então ela tem uma única concessão dentro da empresa dela de distribuição, né, que é a Light Serviços de Eletricidade, e a gente... Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque semana passada a Light ela anunciou a contratação de uma assessoria financeira, né, que chama LaPlace, e basicamente ela falou ali que era para arrumar a estrutura dela de capital, ajudar ali na questão das despesas operacionais e tudo mais. E isso trouxe muita preocupação, né, tanto para os acionistas quanto para os debenturistas também. A Light tem vários títulos de renda fixa no mercado. E aqui do lado direito, né, nesse gráfico, dá para ver que a taxa indicativa da Light, né, de uma debênture específica, que é a Light A5, ela foi emitida ali a 6 e pouco, 7% mais IPCA, e dá para ver aqui que essa taxa foi aumentando, né, exponencialmente quase nos últimos 3 dias. Então, do dia 31 para o dia 1º de fevereiro, que foi justamente no dia seguinte do anúncio da contratação dessa assessoria, a taxa indicativa já foi para 10,69%. No dia seguinte foi para 28%. No outro dia foi para 60%. Então, assim, por que desse aumento? Né? E esse aumento, no final, ele acaba sendo bem prejudicial, né, para quem tem o papel, porque um aumento na taxa de juros causa uma queda no preço do título. Dá para ver aqui que o efeito é inverso. Né? A gente estava num preço ali de 1.200, 1.300, e aí, conforme a taxa foi aumentando, esse preço também foi caindo. E esse desespero todo, né, esse aumento todo e a queda nas ações também, é porque, basicamente, se a empresa contratou uma assessoria, existem riscos sobre a renovação da concessão dela lá no Rio de Janeiro. Os debenturistas já ficaram meio ressabiados, né? Dá para ver nos números aqui também do último trimestre, que a alavancagem dela subiu bastante, né? Aqui no endividamento, dá para ver, ó, se a gente pegar aqui no terceiro TRI de 21, o endividamento dela era de 2,44, e no terceiro TRI de 22 foi para 3, então é um aumento bem relevante, né, de um ano para o outro. E aqui nessa linha pontilhada, é a cláusula que a empresa tem, que ela coloca lá na escritura de emissão, para aquele ativo não vencer antecipadamente, né? É um limite ali que você coloca para dar uma segurança a mais para os debenturistas. Então, fala, se eu passar de 3,75, é porque eu estou, né, no meu entendimento aqui, eu estou muito endividado, e vocês que são debenturistas podem ter aí um vencimento antecipado para não correr tanto risco. E você vê que essa margem está diminuindo, né? Essa dívida vai aumentando porque essa concessão específica que a Light tem, ela sofre muito com perdas, né? A região é muito desafiadora lá no Rio de Janeiro. Além dessa concentração, né, porque é só uma concessão, existe esse risco de não renovação na ANEEL, né, que é o órgão regulador que controla tudo isso daí para fazer as renovações, e a concessão vence já em 2026, né, daqui a 3 anos. Só que para você ter essa renovação, é bom você renovar porque você dá não é uma esperança, mas você sinaliza, né, para quem é seu acionista, quem é seu credor, que você está preocupado ali com a operação em si. Então, por isso, assim, teve esse estresse todo na semana passada, ainda está acontecendo, porque existe esse risco de não renovação da concessão, né, e caso não renove, o que poderia acontecer? A empresa não necessariamente daria um calote, mas o nível de dívida dela poderia aumentar, né, até o término da concessão. Outra operadora privada teria que entrar naquela concessão daquela área no Rio de Janeiro, e do jeito que estão as perdas lá, é difícil de alguma concessionária de alguma empresa querer, né, pegar aquela concessão, porque se a concessão não é boa, provavelmente ou vão exigir um preço mais alto por ela, ou não vão querer atuar naquela região específica. E aí, não... Isso gera uma crise de incerteza bem grande com a companhia. Né? Exato, e para quem mora lá também, né? Porque, assim, se não tiver ninguém para distribuir energia, não chega energia no lugar. Ou vão ter que pagar bem mais caro. Ou vão ter que pagar bem mais caro. Que é o que pode acontecer, porque se a Light não conseguir renovar, e outra operadora vai ter que entrar lá. Só que a gente não sabe qual e a qual preço ela vai querer entrar, para poder já colocar essas perdas já no preço. Né? Porque nenhuma concessionária quer ter prejuízo na sua operação. Né? Nenhuma empresa quer ter prejuízo. Então, está tendo esse risco. Mesmo a Light pode acabar renovando, inclusive contratou assessoria justamente por isso, mas seria importante, né, o mercado em si está exigindo que tenha uma resolução nesse caso de, pelo menos, que tenha uma renovação antecipada
para dar esse sinal positivo, né? Então, dá para ver que os números estão piorando, o endividamento está aumentando, a dívida está em 12 bilhões de reais, e o cronograma também, apesar de no curto prazo ele não ser tão desafiador, né? A empresa tem aqui 4 bilhões em caixa, e nos próximos anos os vencimentos não são tão grandes. Um problema seria, porque assim, certamente a partir de 2024, aqui 25, a empresa precisaria se refinanciar, precisaria rolar a dívida dela. E para ela acessar o mercado tem que estar disposto a financiar a empresa. Então, seria um risco aí. Assim, acendeu a luz amarela, né? A gente tem acendeu essa luz aí, não é a mesma coisa que Americanas, né? Uma situação totalmente diferente, mas acendeu a luz amarela aqui em Light, para quem é acionista aqui ou debenturista, né, credor, é bom ficar de olho porque as taxas aqui se estressaram um pouco, não necessariamente vai se manter nesse patamar, e as ações também acabaram sendo pressionadas aí na última semana. Então, ao longo das semanas aí a gente vai trazendo atualizações. Era mais ou menos isso que eu queria passar aqui para vocês. A dívida aqui também dá para ver nesse gráfico aqui de pizza, que a maioria da dívida é atrelada ao CDI. Então, com a taxa de juros subindo, acabou prejudicando o endividamento da empresa, porque uma taxa de juros maior, o custo da dívida aumenta, mais juros para a empresa pagar. E o IPCA também tá aumentando as expectativas, pode acabar prejudicando também um pouquinho o caso aí da Light. Mas só assim, acendeu a luz, nada está perdido ainda, a gente está acompanhando. É bem provável que a empresa consiga aí renovar, pelo menos é a esperança aí do mercado. E as agências de rating, né, é importante dizer, que já começaram a rebaixar a nota. Então, a Fitch, se eu não me engano, saiu de A-, eu acho que essa era a categoria aí da empresa, e já foi para abaixo de C. Caramba! Foi para triplo C, né, CCC. O que né, pulou toda a escala ali do duplo A negativo para o CCC, você tem ali A positivo, A negativo, triplo B positivo, né, até chegar no C. Então, assim, é um caminho longo para cair tanto assim, despencou. E basicamente por conta disso, né, 70% do EBITDA da empresa, né, da Light, é essa concessão do Rio de Janeiro. Então, é um impacto relevante que a empresa vai ter, né, pode ter. Então, por isso que está acontecendo tudo isso daí, a gente quis trazer para vocês ficarem informados aí, caso ainda não tenham visto.